bem-vindos ao podcast Clarissa Celestino. Para você que está me acompanhando a partir de agora, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse podcast, quais são os objetivos e quem eu sou. Então, brevemente, eu sou natural de Manaus, moro em Porto Alegre há mais ou menos 35 anos. E nesse percurso, eu me graduei em odontologia, sou dentista, pela Universidade Federal, isso já vai fazer uns 28 anos. E meu caminho dentro da odontologia foi fazer uma especialização de implantodontia, sou a segunda mulher especialista no Rio Grande do Sul em implantodontia, prótese dentária e, por último, agora a minha mais nova paixão, que é a harmonização orofacial, que engloba todo o restante. Bom, ao longo desse tempo de profissão, eu interajo com muitos pacientes, foram mais de 1.000 pacientes atendidos. E a cada paciente que troca a sua rotina comigo, que vai me visitar e que a gente intercambia muito conhecimento, acaba que eu vou aprendendo com eles e eles aprendendo comigo. Então, é baseado nisso que o podcast nasceu. Ele nasceu com o intuito de não trazer somente conteúdos de odontologia para quem é meu seguidor e é dentista, mas também trazer um conteúdo que agregue a vida de todo mundo. Porque, na verdade, o que a gente quer? A gente quer, com esse podcast, trazer uma qualidade de vida, conhecimento, cultura e agregar para que a sua rotina seja cada vez mais facilitada através de pequenas dicas, insights sobre assuntos diversos. Então, hoje, eu tomei a liberdade de fazer um convite para uma pessoa muito especial, que é assessora de investimentos. A Fernanda Dornelles, que hoje está com a gente, maravilhosa, ela faz parte do Grupo Titânio, que eu também faço parte, que é um grupo de empreendedores que visa o crescimento daquele grupo e, é claro, a expansão, trazendo muito conhecimento para toda a sociedade e agregando um valor na sua rotina e no seu dia a dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão mais importante e que muitos profissionais, seja da área da saúde ou de outras áreas, têm pouco conhecimento ou quase nenhum. Por nós sermos mulheres, a gente tem também uma visão um pouco diferenciada sobre investimentos e com certeza ela vai agregar muito à vida de todo mundo. Fernanda, seja bem-vinda, agradeço demais que tu vieste aqui colaborar com esse podcast e o que eu gostaria de saber, e eu gostaria que todo mundo soubesse, é dessa tua caminhada dentro dessa assessoria de investimentos. Como é a tua vida, como tu chegou aonde tu tá, para que eles conheçam um pouco mais de ti, e o que tu pode ajudar a gente, leigos que não conhecem muita coisa. Com a palavra. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Primeiro que eu amo falar sobre o mercado financeiro e sobre investimentos, né? Adoro contribuir e agregar conhecimento para que as pessoas consigam investir de forma mais fácil, né, e segura, porque quando a gente tem conhecimento, a gente toma decisões melhores, né, em tudo na nossa vida, e especialmente nos investimentos, isso também acontece, né? O mercado financeiro foi uma escolha, né? Eu sou goiana, também não sou do Rio Grande do Sul, sou goiana, mas nasci em Goiânia, na capital, e morei 10 anos em São Paulo. A minha formação, eu sou internacionalista, né, formada em Relações Internacionais, com MBA em Marketing, atuei muitos anos, durante 15 anos, como gerente de marketing e gerente de vendas. E quando eu precisei ter mais liberdade geográfica, por conta de família, né, que a minha filha tinha nascido, da carreira do marido, que é executivo, eu decidi ir para o mercado financeiro, porque eu sabia que eu ia ter uma liberdade geográfica. E meu marido poderia morar no Rio Grande do Sul, agora como de fato aconteceu, e eu continuaria trabalhando com a minha carteira de clientes, com no mesmo escritório que eu estava trabalhando, enfim. Então, foi uma escolha. Eu me apaixonei pelo mercado financeiro, eu estudei para passar na prova, né, da CVM, que é uma exigência. Depois, eu escolhi o escritório que eu queria participar e
eu escolhi o Boa Vista Investimentos, que é um escritório de São Paulo. Ele é contratado pelo BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. E dentro do escritório, a gente tem como mentor e cliente o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. Então, essa foi uma escolha, né? Foi o que me levou a escolher o Boa Vista, por conta de toda a metodologia do Barsi que ele tem em ações e que eu me apaixonei enquanto eu estava estudando. Então, foi isso. Na minha caminhada, na minha trajetória, eu sempre lidei muito com os empreendedores, né? E um dos motivos, quando eu vim morar no Rio Grande do Sul, eu trouxe uma filial do Boa Vista de São Paulo para o Rio Grande do Sul, para Osório, e eu queria conhecer mais gente aqui, né? Meu marido é gaúcho, mas eu de Goiânia conhecia pouca gente aqui. Foi onde a gente se conheceu no nosso grupo de empreendedores, que é o Titânio. E falar para empreendedores e para mulheres me deixa muito feliz. Por quê? Porque são assuntos que eu domino, né? Eu já empreendi outras vezes. Eu adoro falar como os empreendedores podem melhorar a sua vida ou a vida das suas empresas através dos investimentos, através de mecanismos do mercado financeiro. E você falou uma coisa muito forte que faz parte do meu propósito e me brilha muito os olhos, que é falar para as mulheres. As mulheres hoje, elas ainda são pequenas investidoras, né? E um percentual muito pequeno investe no mercado financeiro. E a gente tem uma questão cultural, né, sobre isso, que o que acontecia? As mulheres, elas terceirizavam a gestão financeira dos seus negócios ali, da sua parte de investimento, né, das aplicações financeiras, e proporcionar conhecimento para elas, para que elas tomem as rédeas e façam seus próprios investimentos sem depender de terceirizar essa gestão. Nossa, para mim é muito gratificante. É libertador. É libertador. Né? E acho que a gente merece. Né? E acho que essa divulgação de conhecimento é a parte mais importante para a gente se libertar de muitas crenças que limitam e que limitaram por muitos anos. E acho que esse tipo de conversa, assim como a gente está tendo, com certeza vai ajudar muitas mulheres a entenderem um pouco mais. Eu sei que tu é empreendedora, que tu já teve também outros negócios, né? E isso aí, para mim, já fecha todas com o lado de empreendedorismo que a gente sente dificuldade. Tu já teve do outro lado. Então, tu sabe que dicas tu daria para as mulheres que são empreendedoras ou que são profissionais liberais como eu, que é um empreendedorismo também, né? Ter o seu próprio consultório, trabalhar no seu próprio lugar de trabalho, sua própria loja, abrir alguma coisa. O que tu diria? Qual é a dica que tu teria? A primeira coisa, a gente tem que pensar sobre essas crenças limitantes que a gente traz, né? Sobre investimento, por exemplo, a gente tem uma crença que só consegue investir quem tem muito. Uhum. Não, a gente consegue investir a partir de R$30 no Tesouro Selic, por exemplo, que é um título do governo, né? Então, é uma crença limitante que a gente precisa quebrar e se permitir. Uhum. Outra questão, eu falo muito para os empreendedores, a gente precisa organizar o nosso negócio, né? Ter um orçamento tanto para o pessoal quanto para a empresa, separar as contas, né? Quem está começando geralmente não faz isso, não se programa para ter separado o que é a conta do negócio, da empresa e o que é pessoal. Faz tudo ali no mesmo bolo e já começa errado, né? Então, a gente precisa disso. Segundo, a gente precisa de planejamento, orçamento, né? Para investir, eu preciso fazer o meu dinheiro sobrar. Sim. E como eu faço meu dinheiro sobrar, né? Eu posso, através de um método, né? Por exemplo, a gente vê aí na internet, eu deixo 20% para investir, né, na minha reserva de emergência, ou
nos meus investimentos, se eu já tenho uma reserva de emergência montada. Eu gasto 50% com moradia, com as coisas essenciais, 20% ali, né? 30% em lazer, enfim, educação. Então, existem vários métodos para a gente se organizar. Então, eu, como pessoa física ou jurídica, eu preciso me organizar, né? Para eu ter essa questão financeira, para eu conseguir fazer sobrar o meu dinheiro para eu investir e fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Com certeza, ter mais qualidade de vida, Porque poder usufruir, né? A gente fala, né? Aqui nós moramos no país dos juros. Uhum. Se eu estou organizada financeiramente, eu trago isso ao meu favor como investidor e faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu ganho juros. Se eu não estou organizada, eu tenho que pagar juros altos, né? Atrás de crédito, financiamento, enfim. Então, ao invés de fazer meu dinheiro crescer, eu estou dilapidando aquilo que eu poderia construir como patrimônio. Então, a organização, o planejamento é o primeiro ponto. E nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. E para começar, a gente viveu aí uma pandemia onde nós fomos forçadamente a mudar os nossos hábitos, né? O brasileiro, a gente não tem educação financeira nas escolas, os pais não proporcionam isso para os filhos, porque não era cultural. E aí veio uma pandemia arrebatadora e a gente não tinha uma reserva de emergência. Nem empresas e nem pessoas físicas, né? E isso foi devastador na nossa economia e nas nossas famílias. Então, a primeira coisa que a gente fala quando se trata de investimento, você tem uma reserva de investimento? Ah, mas o que é uma reserva de investimento? A reserva de investimento nada mais é... Eu postei esses dias que ela é o seu melhor amigo. Ela é aquele que vai te salvar nos momentos de aflição. Nos momentos em que você não esperava que alguma coisa... acontecesse uma doença ou, sei lá, alguma coisa que você precisasse de um dinheiro, né? E aí, bom, ele tá ali para me apoiar. E como que a gente fala que essa reserva deve ser formada? O ideal são 12 meses do custo mensal, né? Se eu tenho um custo mensal de 3 mil, por exemplo, eu tenho que ter 12 vezes esse valor guardado num lugar que eu consiga retirar a qualquer momento, que tenha, né, liquidez diária, que é o que a gente fala no mercado financeiro. Agora eu peço o resgate, daqui 20 minutos está na minha conta. Sim. Isso é liquidez diária, né? Mas, se você tem uma reserva de 6 meses, já é uma reserva muito boa. E eu não preciso... mas eu não tenho 6 meses do meu custo mensal ainda para guardar. Guarda um pouco, vai cortando os zeros. Você tem R$100, tem R$1.000, vai cortando, né? Tem R$1.000, não tenho, corta um zero. Vai para 100, corta um zero, vai para R$10. Mas forme a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto. A gente não começa a investir em aplicações sem ter essa reserva de emergência. Por quê? Porque, por exemplo, se eu invisto na Bolsa de Valores, eu posso ter uma situação de volatilidade de mercado. Eu comprei uma ação a um preço, em um determinado momento que eu estou precisando daquele dinheiro, a ação está mais barata do que eu comprei, eu vou vender na baixa, ou seja, eu vou vender com prejuízo. E aí, o seu dinheiro que deveria estar trabalhando para você e rendendo, você vai perder toda a rentabilidade dele. Então, nessa situação, você não vai recorrer às ações da Bolsa de Valores que estão em baixa naquele momento. Você vai recorrer aonde? Você vai recorrer à sua reserva de emergência. Então, por isso é importante, né? Não só na necessidade, mas para não mexer nos investimentos que não estão no momento de retirada. Sim. Né? Que aí pode perder ainda muito mais do que investiu. Exato. Você vai resgatar com prejuízo. Então, e, na verdade, cria também outra crença limitante na pessoa, que aquilo ali não serve para ela. Porque ela não investiu da maneira correta. Sim. Né? Tem algumas coisas aí que a gente fala que são alguns erros, né? Em relação a investimento, não ter a reserva de emergência ao investir. Então, primeiro, vamos formar a reserva de emergência. Segundo, não pensar no longo prazo.
A gente quer tudo muito rápido. Ai, eu quero enriquecer. E essa promessa de enriquecimento, ela faz a gente cair em golpes, por exemplo, como as pirâmides, né? Quando um cliente chega para mim e fala, ai, Fernanda, me prometeram 10% ao mês. Eu falo, opa, prometendo 10% ao mês é golpe. Não existe dinheiro fácil, né? Existe o quê? Uma construção com disciplina, com aportes recorrentes, no longo prazo, que a bola de neve vai ser formada pelos juros compostos. Tanto numa renda fixa, que é mais conservadora, quanto na renda variável. E né? quanto tu acha, qual a idade ideal de começar a fazer isso? Começar a investir e não mexer, para que quando tu chegue numa vida adulta, tu tenha, né, através dos juros compostos, uma boa grana. A gente fala, não existe momento, né? Como eu disse, a gente não tem a cultura de investimento no Brasil. Aí eu vou dizer, só vale a pena quando a gente é jovem, Não, né? vale sim. Quando a gente tem 18 anos e a gente tem uma disciplina de aportes mensais, que seja com aportes de 200, 300 reais por mês, num juros de 10% ao ano, é provável que com 30 anos essa pessoa ela tenha uma conta bancária bem alta já, né? Sim. Porque são mais de 10 anos aportando e reinvestindo o lucro, né? Que seja os dividendos ou o lucro das aplicações que já voltaram, né? Então, ela não tira e ela continua reinvestindo. Porque também não adianta, Fernanda, eu vou conseguir em 10 anos ali, 8 anos, só que a pessoa só tira o dinheiro da conta, né? Não é assim. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Agora, quando a gente pensa em aposentadoria, nunca é tarde. Porque pode ser que eu não tenha toda a parte da aposentadoria através dos investimentos, mas eu tenho uma parte delas. Né? Eu preciso me programar. Eu não posso deixar que eu pense numa aposentadoria só através do INSS. Né? A gente não sabe que se lá no momento que a gente for se aposentar, se o INSS vai ser suficiente para garantir o nosso direito. Né? Claro. Hoje a gente está aportando, mas a gente está garantindo o retorno de quem está aposentado agora. Né? E como vai ser isso no futuro? Então, a gente tem que fazer muito bem essa reflexão. Nós que somos autônomos, né? Vocês, dentistas, a gente tem várias ferramentas para complementar a aposentadoria, né? Uhum. Uma delas é a previdência privada. Ela não é um produto ruim, ela é um produto bom, só que ela precisa ser acompanhada como qualquer investimento, né? Pela minha experiência, o que acontece? Quando eu vou analisar uma previdência privada de alguém, a gente percebe que as previdências que estão nos bancos tradicionais, né, elas não acompanham nem o rendimento da inflação. Então, elas rendem menos que a inflação, primeiro, menos que o juro do país, que é a Selic, menos que a inflação, e muitas vezes ela rende negativamente, ou seja, o dinheiro todo mês, ele é retirado da conta, colocado nessa previdência, mas ele não está rendendo, né? Então, a pessoa esquece de acompanhar, de olhar o extrato mensal uma vez por ano ali para ver como está o rendimento daquela previdência e buscar conhecimento ou um profissional, por exemplo, para orientar, como é o nosso caso, né? O caso dos assessores de investimento, que a gente, antes do cliente ser nosso cliente, a gente faz toda uma... eu digo que é uma anamnese, né? Como vocês dizem lá no escritório, no consultório de vocês. A gente entende a vida do cliente. Quais são os objetivos de curto prazo? Quais são os objetivos de longo prazo? Se dentro do que ele tem hoje, como investimento, está fazendo sentido com o que nós temos de juros no Brasil, né? Ou se essa previdência ela está enquadrada de maneira correta. Um exemplo grande aqui que eu dou é que muitas vezes chegam os profissionais liberais com uma previdência PGBL. Por quê? A PGBL, ela te dá a condição de usar um desconto do imposto de renda.
Só que existem umas regras para isso. Você tem que fazer a sua declaração completa do imposto de renda, você tem que pagar o INSS, senão você nem consegue usar aquele benefício. Isso é muito importante. E aí, o que acontece? No PGBL, quando você for usufruir ou resgatar antecipadamente, você vai pagar o imposto de renda não só do que rendeu, mas daquilo que você aportou também. Uhum. Então, o seu imposto vai ser muito alto por um benefício que você nem utilizou. Então, a gente tem que entender se a sua situação está enquadrada na previdência certa, porque se você não faz a sua declaração de imposto de renda, você vai para um VGBL, por exemplo, que você vai pagar imposto só sobre o rendimento. Sim. Que faz muito diferente. mais sentido para quem é um autônomo, por exemplo, e não faz, ou uma empresa que não faz, um empresário que não tem a declaração completa, né? Então, são detalhes que fazem toda a diferença, mas que não são faladas de forma clara. Muitas vezes quem nos vende não tem esse conhecimento específico. E aí a gente é levado porque conhece o gerente, porque o gerente, né, é uma pessoa que é de casa, né, e que tu confia na instituição. Então, a gente faz o plano, não conhece isso e deixa. Eu já passei por essa, tu já sabe, né? Agora vamos ver o que tu vai analisar dos papéis que eu vou te passar. Então, assim, eu acho que é fundamental. O que tu falou sobre o adolescente, eu acho fundamental pegar aquela mesadinha que muitas vezes é torrada ali no fim de semana. Se tirasse um pouquinho daquela ali para guardar, já é uma dica para as famílias, né? Para elas começarem a fazer. É muito legal falar sobre isso. Assim, eu tenho uma filha de 10 anos. E há pelo menos 5 anos ela é investidora. Querida. Ela tem uma conta no banco aberta no nome dela. Eu aporto em ações para ela, porque eu amo o mercado de bolsa de valores. Acredito, né, na metodologia do Barsi, que é você comprar boas empresas a bons preços, que esteja barata, né? São empresas com resultados previsíveis e que paguem bons dividendos, né? Porque além do crescimento da ação, que é inerente no longo prazo, né? Se você está posicionado em um bom ativo, você tem o recebimento de um pedacinho do lucro daquela empresa. Sim. E aí, você reinveste aquele lucro, né? E isso lá na frente, ele vai te gerar uma renda passiva. Então, para uma criança, é sensacional fazer esse tipo de aplicação de acordo com o meu conhecimento. E a gente conversa muito sobre dinheiro, né? Sobre as crenças limitantes. Isso precisa estar no dia a dia. Os pais precisam educar para o futuro, porque sem essa base, a criança vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, vai para o mercado de trabalho e, claro, vai sofrer bastante até aprender por conta própria, até buscar. Ao passo que se tu ensina já dentro de casa, como tu está fazendo, com certeza vai ser um adulto muito mais consciente, que vai fazer o seu dinheiro trabalhar, né? Eu acredito muito que a gente ensina pelo exemplo, né? Uhum. Então, eu e a Ana Laura, a gente tem muitas conversas sobre consumo consciente. Ela já entende o que faz sentido, o que não faz sentido, se é caro, se não é caro. Com 10 anos, ela já tem essa percepção. E eu sempre, antes, ela não entendia, quando ela era pequena, ela não entendia a questão da conta no banco. Então, a gente tinha o porquinho, né? Que era de colocar os dinheiros e as moedas, que os avós sempre dão, os tios dão dinheiro, tudo. E à medida que ela foi crescendo, que ela entendeu que ela tinha uma conta bancária que era para isso, que era para o futuro dela, e a gente sempre conversava, né, que um pouco daquilo que ela ganhava, ela sempre tinha que guardar. Então, hoje já é natural. Por exemplo, meus pais moram longe e agora acabaram de mandar dinheiro da Páscoa para ela. Ela fala: mãe, meu vô disse que mandou dinheiro para sua conta. Então, mãe, ela fala assim: metade disso você guarda na minha conta no banco e metade eu quero em dinheiro para eu poder comprar as minhas coisas. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu sei que se eu tivesse tido essa educação dos meus pais lá atrás, nossa, eu teria chegado à vida adulta muito mais preparada. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso
e começar a praticar em casa com os nossos filhos. E de forma leve. Sim. Lúdica, né? Existem várias maneiras da gente fazer isso, né? Então, eu acredito que a gente vai construir a gente vai construir um futuro de um ser humano com mais consciência, né? Com certeza. E, assim, acaba sendo uma consciência geral, assim, porque aí tem a questão do consumo consciente pela questão da ecologia. Né, da ecologia. Tem a questão do financeiro, investimento ali, poupar para o futuro, ter uma renda passiva no futuro. Então, são coisas que se completam, né? Com certeza. Muito bom. E deixa eu te perguntar outra coisa. Sobre, assim, títulos de capitalização. Você tocou num ponto muito importante, que quando você falou, a gente não conhece, a gente vai no banco e confia no gerente, mas não é culpa do gerente, né? Porque ele está naquela instituição servindo a instituição. É que, na verdade, os bancos tradicionais que a gente conhece, eles têm focos em quê? Quando a gente para pensar? Empréstimo, cartão de crédito, seguro, consórcio, título de capitalização, né? E antes, quando a gente não tinha conhecimento, hoje você vê muito menos no mercado os títulos de capitalização. Por quê? Porque as pessoas estão tomando consciência e elas estão questionando no momento da compra, né? Deixou de ser só aquela venda casada. Te dou um empréstimo ali, mas você precisa comprar esse título de capitalização ou esse consórcio aqui. Eu preciso bater uma meta. Tem muito disso. Já ouviu, né? Sim. Então, infelizmente, esse é o perfil do banco tradicional, assim. E ele tem mudado, ainda não mudou completamente, por conta da postura dos bancos de investimento que vieram, por exemplo, como o BTG, que é o banco que eu represento, né? Então, a gente tem o foco no cliente. O que é melhor para o cliente? É fazer esse entendimento, né? E não é receita de bolo. O que é bom para Clarissa não é bom para a Fernanda. São vidas diferentes, são objetivos diferentes, são medos diferentes, perfil de investidor diferente. Pois é, e quanto ao perfil de investidor? Como é que tu detecta? O que tu usa? Qual é a anamnese que tu dá uma Eu falo uma que olhada? é muito importante a gente seguir o perfil do investidor, porque às vezes a pessoa fala... Eu consigo investir eu entendo a renda variável e a bolsa de valores, mas na prática, quando o dinheiro dela tá na bolsa de valores, mesmo estando num bom ativo e tem uma queda no patrimônio, a pessoa não consegue nem dormir tranquila com aqueles investimentos. Então, eu digo que as pessoas precisam dormir tranquila com seus investimentos, né? E para isso, o primeiro ponto é entender qual é o perfil de investimento. Quando você vai... isso a gente identifica numa conversa, né? Quando a gente vai fazer todo o planejamento ali de investimento do cliente, mas quando o cliente abre a conta no banco de investimento, por exemplo, no BTG Pactual, que ele responde um suitability, que a gente chama, que é o perfil do investidor. São perguntas sobre mercado financeiro, se ele já investiu, como é que foi o comportamento dele, se não, que ali vai detectar o perfil de investimento, se é conservador, moderado ou sofisticado. E dentro daquilo ali, o banco já automaticamente ele mostra para os clientes quais são os produtos, né, destinados a cada perfil. Que ótimo. Fora a assessoria do assessor de investimentos, que torna tudo muito mais próximo, né? É uma conversa, é uma carteira feita a 4 mãos, entendendo o momento, entendendo o futuro, né? Mostrando ali quais são os prós e os contras de cada investimento. Então, eu falo que é uma conversa e uma parceria que precisa ter muita transparência, né? Quando você falou aí do título de capitalização, eu vejo o título de capitalização eu enxergo como um jogo, né? Porque existe uma taxa de administração alta, só vale a pena se você é sorteado em algum daqueles produtos, né? Então você precisa ter sorte também. E muitas vezes o cliente, quando termina o período ali que o dinheiro fica parado também durante um certo tempo, um tempo determinado,
cliente retira no final menos do que ele colocou. Então, falta clareza na hora da venda. Falta transparência. Lá em 1997, me formei em 95. Em 97, eu comecei a trabalhar no Exército. E, claro, muda muito o perfil, né? Até do gerente conversar contigo, porque tu começa a ganhar mais dinheiro. Recém-formada não tem nada. E me venderam um Orocap na época, tá? E eu não sabia nada daquilo, uma criança, né? Tá. De repente eu fui sorteada. Tu acredita que eu acho que depois disso várias gerentes me ligaram para eu poder contar para os outros clientes como era ser sorteado? Porque aquilo foi 1 em 1 milhão. Claro, eu ganhei uma boa bolada. Não, quem é sorteado é maravilhoso. É uma mega cena. Foi fantástico. Foi fantástico. Aproveitei na época, olha bem a mentalidade. Na época, como eu tinha ali 23 anos, 24 anos, nenhuma educação financeira, porque meus familiares eram tudo assim, ou eram funcionários públicos, né, concursados, então não tem essa mesma visão. Meu pai também é funcionário público. É diferente o jeito que pensa, é claro que tem muito do economizar, mas é diferente. Então aquele dinheiro eu usei para viajar com minha mãe. Claro, eu tive muito prazer e tudo mais, né? Era dinheiro que eu podia ter reaplicado, já que aquilo ali era uma oportunidade única, que não ia acontecer 2 vezes no mesmo Orocap. Eu podia ter usado isso melhor, mas eu não fui nem questionada sobre. E eu era ignorante, completamente ignorante. Não que eu seja hoje grande conhecedora, porque eu preciso de ti. Né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo e que até hoje, assim, algumas vizinhas me perguntam, como é que foi mesmo? Que aí elas compram, eu digo, mas não vale a pena. Eu recebo, toda semana eu recebo alguém no meu escritório, principalmente os idosos, que aí vêm me questionar e me mostrar os títulos de capitalização. E eu digo, eu explico, né? Eu explico com todo carinho e amor o que é o título de capitalização, o que ele ganha. E não adianta, ele já entende que não é um bom investimento, né? Eu queria também falar sobre a questão da poupança, né? Que é muito importante, que hoje a maioria dos investimentos estão na poupança, né? Do brasileiro. Sabe, não querendo te cortar, mas tu sabe que a minha sobrinha de 18 anos, ela desde pequenininha, ela tem uma visão sobre o dinheiro. Ela ia ali com 4 anos comprar bala, ela mesma fazia o troco mentalmente. Então, ela tem uma afinidade com os números. E ela foi juntando o dinheiro dela, ela sempre junta o dinheiro dela. Então, ela já tinha o dinheiro para uma viagem aos 18, que ela não quis fazer, ela quis manter o dinheiro. E aí, essa semana, minha irmã me disse assim, estou indo com ela lá no banco para tirar aquele dinheiro da poupança, porque ela quer aplicar. Certíssimo. E aí, aquilo ali, eu fiquei pensando assim, quando que eu, com 18 anos, ia ter essa mentalidade? E da onde que ela, né, conseguiu entender que era importante para ela pegar esse dinheiro e tirar da poupança? Porque eu nem sabia que ela tinha para poder alertar. Né? E assim, a caderneta de poupança, pela facilidade, e todo mundo tem aquela sensação de segurança, de facilidade, enfim, de colocar e tirar o dinheiro ali, é a principal aplicação de investimento dos brasileiros, até hoje. Mas existe uma questão que a gente fala, hoje em dia, ela não rende mais tão bem, né? Em alguns momentos, ela está abaixo da inflação. Então, eu tenho uma perda do meu poder de compra. O valor de rentabilidade real é menor do que a poupança, do que a inflação, e muito menor do que os juros do país, numa situação de juro alto, né, como nós estamos vivendo hoje. Tá, Fernanda, é seguro, só que as pessoas não param para pensar. Para o dinheiro que está parado na poupança render, eu preciso deixar aquele dinheiro até a data do aniversário. Se eu tiro aquele dinheiro antes da data do aniversário, eu perdi toda a rentabilidade daquele valor, certo? No mês, né? E
eu tenho a liquidez diária, que é aquilo que eu posso tirar em qualquer momento. Ok, maravilhoso. Só que hoje a gente tem outras opções que são mais interessantes e que o dinheiro rende melhor. E que dão liquidez diária. E que também. dão a mesma liquidez diária e que tem a mesma segurança quanto que a poupança, porque a poupança ela é protegida pelo FGC. O CDB, por exemplo, de liquidez diária, ele também é protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E isso que seria... é essa sensação de proteção e segurança Sim. que as pessoas, né, precisam ter para deixar o dinheiro. É a alternativa que tu diria. É a alternativa. Só que a gente tem uma questão. A gente tem que colocar, é importante dizer que 100% significa que vai render 13,65% ao ano. Então, Sim. isso, ok, é uma boa rentabilidade para a liquidez diária. Ah, mas e a poupança? Você falou... Só a diferença, eu vou te dar um exemplo do BTG, né? No BTG Pactual, a nossa liquidez diária ela é 102,5% do CDI. Se eu pego o meu dinheiro, tiro da poupança e jogo para essa liquidez diária de 102,5% ao ano, ela vai te render livre, já líquida, já tirando o imposto do CDB, porque a poupança não tem o imposto, mas o CDB tem, 0,85% ao mês, 0,86% ao mês ali. Então, se a poupança te rende 0,65%, 0,68%, você imagina, já tirando o imposto de renda do CDB, você tem um ganho ali de no mínimo 20%. Não tem por que não, né? Ao mês, não tem por que não. Com a mesma segurança e com a liquidez diária. Só que por isso que eu friso. Olha a dica, gente. Só vale a pena migrar para um CDB, né, de liquidez diária com no mínimo 100% do CDI. Essa conta que eu tô dizendo. Eu fiz em cima de 102, que é o produto que eu tenho no BTG. Claro. Que dá esse 0,85%, 0,86% ao mês ali líquido, né? Mas imagine que é uma coisa pequena. E outra, se eu deixei 10 dias, ele rende. Ele não tem um aniversário. Ele rende pro rata, né? Ai, que maravilhoso. Então, são pequenas coisas que a gente faz, e faz o mesmo para quem é conservador, que faz o dinheiro render. Né? Agora, para quem é sofisticado, a gente tem bolsa de valores com produtos maravilhosos, né? Com ações de dividendos maravilhosas aí, que pagam... Nossa, tivemos empresas aí no último ano pagando mais de 25% ao ano de dividendos. Você imagina, fora a valorização da ação, só de dividendos você já garantiu no mínimo ali, né? Enfim... E esse tu tem que deixar mais. Porque são esse sempre a gente fala para longo prazo. Ah, Fernando, o que é longo prazo para vocês? 5, 10 anos? Né? Então, é um dinheiro que eu falo para o meu cliente. Esse dinheiro você não vai mexer. Claro que se tiver uma situação de emergência, a gente nunca sabe do que pode ocorrer, existe uma liquidez. Eu ponho para vender hoje, daqui 2 dias, o dinheiro está na sua conta. Mas né? não é o ideal, né, Fernanda? Se tiver no momento de alta, você vai vender com lucro, ok? Você ganhou todo o rendimento daqueles dividendos e vendeu com lucro, perfeito. Mas se for um momento de baixa, né? Então, por isso que a gente fala, esse é um dinheiro que você não pretende utilizar. É para um longo prazo. E que é interessante também não ficar olhando todo dia, né? Tentar acompanhar o que a bolsa vai subindo ou descendo todo dia. É mentalidade. E aí, dentro do livro que eu te presenteei lá do Barsi, ele fala, né? Não é o foco no patrimônio. Não é o patrimônio que é muito mais importante. Porque o patrimônio, ele vai oscilar naturalmente. Se tem uma crise, como a gente enfrentou a pandemia, né? Sim. O foco tem que ser em quê? Na renda mensal que aquele valor está te rendendo. Com certeza. Que está te gerando e que vai te gerar no futuro. É a sua aposentadoria. Sim, já tem que pensar lá na frente. E para quem não está ainda organizado, para as mulheres que ainda querem migrar para isso, querem fazer o seu dinheiro render, já é uma excelente dica. Começar
a pensar diferente, ir atrás de bons assessores, né, Isso, Fernanda? Acho que tu é a importante. pessoa mais indicada para poder Obrigada. ajudar. Inclusive, tu tem um produto, né, uma degustação para oferecer, né, para essas pessoas que Isso. queiram ter uma noção melhor, que é o produto que eu estou degustando, né? Sim. Então, explica um pouquinho para nós dessa parte, o que tu pode ajudar esse pessoal que quer aprender e as mulheres, principalmente, que querem mudar um pouco o Que seu querem ter perfil, segurança também, né? né? O que é importante? Como é que funciona o meu produto degustação que eu digo, né? Eu sento com o cliente, é uma conversa para entender justamente as necessidades, né? Os objetivos. E quando o cliente já tem investimento, o que eu faço? Eu analiso todos esses investimentos, a previdência, eu coloco, né? Em números, em Excel, quanto aquilo está rendendo. E dentro do que a gente tem no mercado e dentro do que a gente tem, por exemplo, no banco que eu represento, que é o BTG, como aquilo poderia estar aplicado e quanto aquilo estaria rendendo. Sim. Isso gera uma clareza absurda para o investidor. E ele consegue tomar decisões. Ai, Fernanda, mas eu tenho uma apego, eu quero continuar com o meu banco, tá tudo certo. Mas eu estou contribuindo com ele, com a pessoa, para que ele tenha conhecimento. Exatamente. Que entenda um pouco mais e tenha uma clareza para tomar decisões. E outra coisa que eu queria te perguntar é quanto aos seguros. Boa. Os seguros que tem, né, agregado. O seguro, eu também tenho dentro do BTG, aí eu tenho Prudential, eu tenho MetLife, eu tenho a Mongeral, que são os grandes players de mercado, né? Eu digo que é um outro produto que é muito bom, mas que no Brasil ele foi mal vendido, né? E muito nos grandes bancos aí, porque compra um seguro de vida, mas, né? Por que eu tô comprando seguro de vida? Cria aquela crença, eu não quero morrer. Gente, mas o seguro de vida não é assim, ó, você pode usar ele em vida, no nosso caso, como autônomos. Se acontece alguma coisa e a gente não consegue trabalhar, né? O seguro de vida, ele pode nos amparar também nessa parte, né? Com certeza. E pode amparar os nossos entes queridos, né? Sim, no momento de filha, falta. Com certeza. E mais do que isso, ele pode funcionar como uma ferramenta de planejamento sucessório, já que não entra no inventário. Então, você consegue se planejar para que aquele seguro, quando aconteça a sua falta, seja o valor que a sua família vai precisar no momento do inventário. Porque talvez a sua família não tenha liquidez, ela tenha bens. Sim. Aí naquele desespero, no momento do inventário, o que acontece na maioria das vezes? Queima o bem, vende o bem muito barato. Para poder pagar. E aí um negócio que você teria, que era o dinheiro para trabalhar para você, né? Já está dilapidando. Dilapidou seu patrimônio, vendendo ele de forma rápida, de forma... né, barata, né? emergencial. Então, existe o seguro também para isso. É muito importante a gente dizer, né? Que a gente compra um seguro para não usar. Mas se a gente usar, ele vai nos ajudar de tantas formas e de tantas maneiras. E esses seguros que a gente consegue daí o valor enquanto está vivo? Depois de X anos, recebe, né, ele... Me explica um pouquinho melhor, explica vai pessoal como é que funciona. O que eu digo também precisa ser analisado de pessoa para pessoa, para ver se você foi enquadrada no produto certo, né? E às vezes aquele valor também não faz nem mais sentido. Já mudou tudo, né? No futuro, porque tem que ser revisado, os objetivos mudam. Né? Lá na frente, por exemplo, você fez o seguro porque você tinha filhos, tal. Lá na frente, seus filhos estão muito bem, eles não vão precisar de planejamento sucessório. Eu tenho a opção de resgatar, eu posso resgatar aquilo ali. De repente, eu vou usar para uma viagem, para um outro destino, mas tudo isso precisa de acompanhamento. O seguro, a previdência, todos os investimentos, eles precisam de acompanhamento
anual, semestral, para Sim. que, né, E para estejam não mudar os enquadrados. objetivos, né? Exato. Então, assim, trocando em miúdos, o que tu diria para aqueles nossos as pessoas que estão nos acompanhando sobre o que fazer com o seu investimento? Tu já falou sobre várias coisinhas. Então, tu acha que dividir esses ovos em várias, pulverizar, mas pulverizar por onde? Por onde tu diria assim, vamos começar assim, depois você compra esse, investe assim e depois a gente analisa. O que tu diria? Diversificar é muito importante nos investimentos, que é um dos grandes erros. Tem gente que não diversifica. E primeira coisa, passo 1, reserva de emergência. Liquidez diária. No CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Ponto. Não na poupança. Tá. Esse é o primeiro passo. Está formada a reserva de emergência? É o perfil conservador. Vamos para a renda fixa. Mas a gente tem produtos como LCI e LCA, que são sem imposto de renda para 3 meses, 6 meses, 12, 36, vai depender do perfil. Quanto aquele dinheiro pode ficar investido, né? Para você não aí vai é precisar. Escolha. Exato, daí depende dos seus objetivos, né? Existem esses produtos que são maravilhosos e que têm segurança porque estão dentro do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Nós temos bons fundos de investimentos no mercado, mas os bons fundos precisam ser acompanhados. Como é que está a rentabilidade anual, mensal? Para eu entrar no bom fundo, eu tenho que entender como é que ele rendeu nos últimos 3 anos. Com Não adianta eu olhar só para aquele mês, entende? Então, eu vou resumir assim, ó. O que eu diria para quem está nos acompanhando e quer entender um pouquinho mais e investir melhor? Primeiro, assim, entre em contato com a Fernanda, pede para ela te ajudar para fazer essa evolução na sua vida e ter acompanhamento. Tá? Se entrando em contato com ela, com certeza ela vai te ajudar a seguir o melhor caminho. E aí vai ser de acordo com as tuas metas e os teus objetivos. Mas não deixa de fazer isso aí. Faz para ontem. Porque a cada ano que isso vai passando, a cada dia a mais longe tu fica dos teus objetivos. Qual é o nosso objetivo? É ter qualidade de vida, né? Então, eu acho que assim, ó, foi maravilhoso, né, o que a gente trocou de informação, e o que fica é exatamente isso. Procure um assessor. Exato. Eu recomendo a Fernanda, senão ela não estava aqui. Por quê? Porque se tu é mulher, se tu quer ter um carinho, uma atenção diferenciada, alguém que entenda a tua linguagem, mulher se relaciona muito bem e conversa a mesma língua, tá? Procura alguém que te entenda, que compreenda e que saiba entender o teu perfil. E aí, baseado nisso, né, Fernanda, tu dá um encaminhamento e o acompanhamento, que a gente muitas vezes não tem nem paciência, nem conhecimento, e também não quer despender, né, o tempo para isso. E eu acho a coisa mais difícil é fazer uma gestão de clínica, que isso, para mim, o Titânio tem me feito mexer muito nessa questão. Gestão de clínica, para que tu tenha saúde nos teus negócios, né, a tua fonte mesmo de renda, e saiba aonde investir. Então, essa organização financeira ela é fundamental para que a gente tenha saúde nos outros campos também e possa dedicar a vida a ter qualidade. Qualidade tanto profissional, quanto dentro da sua família, qualidade de atenção para a família e para si mesmo. Acho que isso é saúde. Isso, e é importante. E é saúde mental também. Fernanda, passa para nós o teu contato no Instagram, para que as pessoas que gostaram bastante e que querem aprender mais contigo te encontrem facilmente. Legal. O meu Instagram é Fernanda A. Dornelles. Com L só, bem simples. Lá vocês vão encontrar dicas sobre investimento, tudo que eu estou fazendo e todos os movimentos, né, para divulgar mais o mercado financeiro. Muito obrigada. Então, Fernanda, qual a mensagem que tu deixa para as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast quanto a investimento financeiro, saúde financeira? Primeiro ponto, assim, e o mais importante, nos investimentos, não deixe a vida te levar, né? Entenda e vá atrás do que está acontecendo com seus investimentos, quanto ele está rendendo, né? E como você pode melhorar isso.
E depois disso, procure, se você não consegue fazer sozinho, por todos esses motivos que nós falamos aqui, procure um especialista que com certeza ele vai te auxiliar da melhor maneira possível para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Perfeito, Fernanda, eu queria muito te agradecer, porque foi uma hora maravilhosa, que com certeza tu esclareceu muitas dúvidas das pessoas que têm confusão contra o que é bom, o que não é, a poupança. Então, isso aí foi maravilhoso, muito, muito bom, te agradeço demais e espero que a gente se encontre outras vezes aqui. Ai, muito para legal. próximos episódios. Com certeza, para mim é sempre um grande prazer, né? O mercado financeiro é um portfólio muito vasto e depois, se tiver necessidade de pontos específicos, eu fico à disposição para voltar e esclarecer e a gente falar sobre um determinado tema, enfim, né? Muito obrigada. E eu queria deixar para vocês exatamente isso. Caso vocês tenham algum comentário, alguma pergunta, deixem um like para esse episódio e escrevam nos comentários as perguntas, as dúvidas, aquilo que você gostaria que a Fernanda esclarecesse, porque aí a gente retorna e faz com que isso tenha ainda mais sentido para você e faça valorizar o seu trabalho e o seu dinheiro. Eu agradeço demais, foi muito bom e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada.